Se nós hoje estamos discutindo masculinidades, é porque o feminismo nos fez correr atrás. Porque quando a gente fala assim, no machismo, o homem ele é privilegiado. De que homem que a gente está falando? Se trabalhar com masculinidade não gerar desconforto, você não está trabalhando, você está só gerando um bate-papo. A masculinidade que nos foi forjada, quanto mais descuidada, mais masculina se torna. Eu performo muito mais no meu dia a dia atitudes mais femininas do que masculinas. A paternidade foi a minha maior reforma íntima. Ser pai, criar uma criança é um ato político. Se você é uma empresa que gera lucros, é porque você é formada por humanos e humanos esses que foram cuidados. Porque se você não está fazendo algo, alguém fará no seu lugar. Não existe sociedade nem economia que para de pé sem o cuidado. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 62 do Alma Masculina, ao lado dos meus parceiros e parceiras neste espaço de resistência efetiva na podosfera. Trazemos uma conversa com quem encarou de frente o vasto mundo das paternidades afetivas e seus novos referenciais, a relação com a economia do cuidado e suas 3 etapas, a destruição de estruturas sociais opressivas, como o racismo, a homofobia, o machismo, comunicação não violenta e muito mais. Então, vem com a gente. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, acesse orelo.cc/almasculina e saiba mais. Nosso convidado já está aqui hoje, mas quem vai apresentá-lo e contar quem é ele e por que o indicou aqui para a Masculina é o nosso convidado do episódio 43, o médico e obstetra e criador do Paternatal, o querido Felipe Favoretti, e ele vai contar pra gente um pouco dessa sugestão, dessa indicação para esse nosso novo episódio. Então vamos ouvir. E quem você gostaria de indicar para estar aqui no Masculina e por quê? Pensei bastante, eu acho que a gente precisa trazer uma reflexão maior sobre paternidade. É um amigo, já trocamos diversas mensagens, já conversamos. Faz parte do Paternando, aquele mesmo grupo, do WhatsApp, onde estou eu, o Léo Piamonte. É o Leandro Ziotto, é um ativista sobre paternidade. Ele tem um Instagram que chama For Daddy e faz um trabalho lindíssimo sobre pais na pandemia. Fala sobre carga mental, fala sobre carga de trabalho, fala sobre igualdade, fala sobre um homem feminista. É isso. Eu acho que o papel vai se encaixar como uma luva. Leandro Ziotto, grande abraço, seria meu indicado para estar aqui com vocês no Alma Masculina. Então, Leandro Ziotto, seja muito bem-vindo ao Masculina. Depois de tantos episódios indicado, finalmente chegou seu dia aqui com a gente, para nossa alegria. Imagina, eu que agradeço, é uma honra, imagina. Primeiro, agradecer de coração, o Felipe é um amigo querido e um parceiro de luta, né? A gente está nessa falando sobre paternidades, tentando conversar e engajar outros homens nessa temática. Dá para nós exercemos uma paternidade cuidadora, afetiva e participativa e também performar uma masculinidade saudável, né? Acho que não tem como a gente não falar uma coisa sem falar da outra. Então, agradeço muito a indicação do Felipe, agradeço a você, porque é uma honra, né? Eu escutei meus antecessores, eu até cheguei a comentar hoje com meu filho e com a minha esposa, eu falei assim, gente, eu não tenho a menor ideia por que ele está me entrevistando hoje, porque já que ele entrevistou tantas estrelas, eu tô com o ego massageado, assim, tô muito feliz, assim, pelo convite. Imagina, gente, estrelas são as pessoas que contribuem com essa discussão. Isso, por si só, já é motivo suficiente para estar aqui com a gente. Como é que você gostaria de se apresentar, Leandro? Mais um virginiano aqui para o clã do Alma Masculina, que já conta com o Vitor e o Conrado. Bom, meu nome é Leandro Ziotto, sou pai afetivo do Vini, gosto de colocar o Vini nas minhas apresentações, na minha mini bio. Se eu sou o que sou e faço o que faço, ele tem um papel fundamental a isso. Sou companheiro da Luísa, sou filho do Osmar e da Hilda, virginiano com ascendente em Áries e lua em Escorpião, se eu não me engano. Não entendo nada de astrologia, na verdade, mas eu acho muito chique, acho muito sexy falar sobre isso. Eu te achei um especialista agora, você vendeu total o peixe, eu já ia querer fazer o meu mapa com você.
A minha companheira gosta, ela super manja, ela e um amigo dela também gostam, assim, então um pouco que eu sei eles que falam, mas não sou um grande especialista não, mas eu me amarro a falar isso, sabe? Acho muito legal. Natural de São Paulo, tenho 37 anos, sou fundador da Fordere, então um dos motivos de eu estar aqui. A Fordere é uma plataforma de produção de conhecimento e conteúdo sobre paternidades, masculinidades e economia do cuidado. Convido vocês a conhecerem a gente. A Fordere, já de cara, vou dar a dica para o pessoal que quer conhecer o site, seguir lá no Instagram, é 4DADDY, pai em inglês. Quando a Fordere nasceu em 2016. Ela nasceu, na verdade, fruto de uma ideia minha, quando eu conheci o meu filho. Então, meu filho não é meu filho biológico. E aí eu falei, nossa, cara, eu me sentindo muito ainda desprovido de conhecimento e canais ou lugares que falavam sobre isso. Eu falava, pô, seria legal se tivesse um lugar que falasse sobre paternidade. E aí, em 2016, eu compartilhei com um amigo. E aí, esse meu amigo, muito entusiasmado, né? Ele falou assim, cara, vamos fazer isso acontecer então. E aí eu venci pelo cansaço desse meu amigo. E aí ele falou assim, não, vamos falar Fordere porque vai ganhar o mundo, a gente vai falar para os 4 cantos do mundo, então deixa em inglês. A Fordere vem ganhando autoridade, vem ganhando espaço, tanto no setor privado, como no terceiro setor, como no próprio setor público. Já está no mundo. Isso que ele falou aqui, já adiantando uma das perguntas da nossa pauta aqui, gente, ele é pai efetivo do Vini, que ele conheceu aos 3 anos, é filho da ex-companheira dele, a Mariana, e, para quem não se lembra, o Ismael dos Anjos, que esteve aqui com a gente também no Alma Masculina, também falou muito sobre essa questão de ser um pai afetivo, e ele vai contar pra gente mais detalhes, mas eu queria saber, Leandro, quais são suas referências de masculinidades e o que nessas referências estão presentes hoje na sua maneira de ser pai? Cara, vieram dos homens que passaram pela minha vida. E quando eu falo dos homens que passaram, seja pelos homens que passaram literalmente pela minha vida, né? E que ainda passam, né? Então, meu pai, tios, pais de amigos meus foram muito fortes, porque eu sou o único paulistano de uma família de Fluminense. Então, assim, a família da minha mãe é do interior do Rio de Janeiro, e a família do meu pai é um tiquinho Minas Gerais, um tiquinho Espírito Santo. E aqui, o meu núcleo familiar é só eu, meu pai e a mãe. Agora, lógico, meu filho, minha atual companheira e minha ex-esposa acaba, óbvio, ainda fazendo parte desse núcleo. Minhas férias eram 1.000 quilômetros daqui, né? Os homens que fizeram esse papel, talvez, do tio, por exemplo, eu nasci na década de 80, então é muito comum chamar pais de amigos meus de tios, hoje não se faz mais isso. Os pais de amigos meus foram homens de referência muito forte para mim. Tanto elaborado psicanaliticamente, porque eu faço terapia já há 8 anos, faço análise, né? E como também de tanto falar sobre masculinidade e paternidade, eu fui um menino criado por muitas mulheres. Eu fui o primeiro neto homem de uma safra de mulheres. Pra você ter uma noção, Paulo, quando eu nasci, meu avô ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que meu avô fez publicar no jornal da cidade. Olha que loucura! Eu tenho uma memória afetiva muito forte com meu avô, mas hoje, aos 37 anos, e ter estudado tanto gênero, né, e ser ativista hoje da causa, consigo ver claramente o machismo em toda a relação do meu avô com as mulheres e comigo, inclusive. Mas isso não anula, por exemplo, a relação afetiva que eu tenho com ele. Eu era o único que lhe permitia eu sentar na cadeira que era dele. Então, olha que loucura o por trás disso. Fica parecendo que a gente está falando de 3 séculos atrás. 37 anos, assim. A gente está falando de coisa da década de 80. Quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, eu lembro do meu avô pedir para eu sentar na mesa com ele e pedir para minha tia passar um café, porque nós íamos beber. E eu lembro que aquilo era um ritual, assim. Eu passei de idade, sabe? Eu cresci, sabe? Eu saí de menino para virar homem, porque eu estou tomando um café preto, puro, com meu avô. Mas olha que louco, mesmo criado numa família, né, óbvio, configurada dentro do patriarcado e do machismo, eu fui criado totalmente por mulheres. Todas as minhas referências são femininas. Até que hoje eu tenho noção que, por exemplo, eu performo muito mais feminino do que masculino. É porque eu tenho demarcadores masculinos muito fortes. São demarcadores de privilégio. Eu sou um homem branco, cis, hétero. Então isso me traz e me demarca a sociedade como homem. Mas se a nossa sociedade não fosse demarcada tão forte com sexismo e com machismo, eu performo muito mais no meu dia a dia atitudes mais femininas do que masculinas. E por isso também sofri o peso disso, de um homem que performa mais o feminino por causa disso. Por exemplo, o afeto, o cuidado, o dia a dia, a rotina,
era povoada por mulheres. Os homens, eu lembro, meu pai, que sempre foi presente, mas o meu pai, os pais dos meus amigos, os tios, para mim eu brinco que eles eram um papel do Estado, sabe? Você sabe que existe, mas eles não atuam lá no dia a dia. Você vê a atuação deles, mas assim, olha, como você vê o Estado agindo? No transporte público, no policiamento, nas leis. Por exemplo, quando eu vejo uma placa que eu não posso andar mais de 40 km por hora, eu vejo o Estado agindo ali. Então, os homens também da minha família era mais ou menos isso. Olha, seu pai não deixa você fazer aquilo. Opa, vai ter um jantar em família que essas cadeiras demarcadas são dos homens. Mas o dia a dia, assim, com quem eu aprendi a amarrar o tênis, gostar de filme, de cinema, de ler. Quem me ensinou matemática foram mulheres. Foram minhas primas, as meninas mais velhas que moravam no meu prédio, que minha mãe contratou para me ensinar matemática. Então, olha que loucura, né? E hegemônico total, né? O cara que dita as regras, o provedor, o cuidado ligado ao homem é o cuidado ligado ao prover e ao deter a segurança. Tipo aquele herói, né? Que vai tirar uma espada para defender a família se um bandido entrar. Inclusive em cinema, né? História em quadrinhos, Super-Homem, He-Man, essas coisas e tal. Cavaleiros do Zodíaco, né? Essas coisas assim, mas admito. Maravilhoso, TV Manchete na veia, né? Não sei se você pegou a TV Manchete. TV Manchete, cara. Jaspion, Changeman, só homens incríveis, né? E o mais curioso, homens de tanga, de body, né? De lycra. Performando drag queens, né, cara? Eu escutei hoje o episódio da Rita, eu sou fã incondicional da Rita. Assim. Rita Von Hunt. Às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, eu fico pensando, o que a Rita falaria, sabe, assim, de tão fã que eu sou dela, assim, eu fico pensando, como que a Rita elaboraria isso? Porque eu acho ela brilhante, sabe? Nós, homens, aprendemos a performar uma performance tóxica de um lado, mas de um outro lado, a gente se permitiu chegar a um feminino, mas um mesmo feminino que a gente ataca. É muito louco, né? O patriarcado realmente nos confundiu durante toda a vida. Haja análise, gente. Haja análise para quem pode. E aí, Leandro, você trouxe uma questão já de cara na sua introdução de como que você se tornou um pai afetivo do Vini e como que numa noite, em 2016, você tentando fazê-lo dormir, foi até o Google desesperado e lá descobriu que só tinha conteúdo para mulheres, pressupondo que o cuidado é sempre feminino, é maternal, até que você começou a criar a For Daddy e eu queria entender como é que esse fato curioso gerou essa mudança para você, de transformar isso numa plataforma, de ser um ativista, enfim. Eu queria saber o que mudou, o que você ainda percebe como traço que vai levar uma vida para desconstruir. Que mudou tudo. A paternidade foi a minha maior reforma íntima. E talvez e sempre será. Acho que é uma reforma que nunca acaba. A paternidade, ela é sim um dos principais gatilhos de transformação do homem. Quando eu falo isso, lógico que eu falo com muito cuidado, que eu não estou dizendo que um homem que não for pai, independente de biológico ou não, né? Eu não sou pai biológico, eu sou pai socioafetivo. Então não quer dizer que um homem que não exercer a paternidade será um homem manco. Não, não é isso. Mas, numa sociedade machista como a nossa, existem vários gatilhos para os homens construírem... E eu nem gosto da palavra desconstrução, tá? Eu problematizo muito ela, porque quando a gente fala desconstruir, eu penso que eu vou construir sobre uma base que eu não vou mexer. E para mim, no machismo, no racismo, no patriarcado e no capitalismo, não há nada que a gente aproveite. Na verdade, elas precisam ser destruídas mesmo, de fato. Por mais que a gente, infelizmente, por uma herança cristã, algumas palavras têm significados muito fortes pra gente, né? Ai, meu Deus, destruição. Não, acho que tem que ser destruído mesmo. Aí sim, para ter a possibilidade de construir algo melhor. Por isso que eu não gosto dessa palavra desconstrução. Mas a paternidade foi o meu principal gatilho de transformação e acho que é dos homens. Lógico que essa transformação não é nem automática, nem mágica, óbvio. Eu faço meio a brincadeira do AA, né? Não sei quem já frequentou A, eu nunca frequentei, mas eu tive tios que já frequentaram em ambos os lados da família, então por isso que eu sei um pouquinho. Os alcoólicos anônimos, né? Tem uma questão do só por hoje, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas tem essa coisa, só por hoje eu não bebi. E eu acho que como nós, uma sociedade machista e capitalista, a gente tem que fazer um cuidado diário, assim. Então, só por hoje eu não fui machista, só por hoje eu não fui capacitista, só por hoje eu não fui homofóbico e assim por diante, sabe? Mais ou menos essa brincadeira diária. Essas bananas ficam na nossa frente a todo momento. Assim. Se a gente se descuidar, a gente é machista. Se a gente se descuidar, a gente é racista. Isso quando eu estou falando de racismo e machismo
cultural e comportamental. Nem estou falando do machismo e racismo estrutural, porque isso é uma outra coisa, né? Eu estou falando do machismo que a gente performa no dia a dia. Por isso que eu falo, eu sou machista e serei. É uma coisa que a gente precisa ficar diariamente policiando e gerenciando e tentando cada vez mais aprender a como combater isso. Mais do que intolerância, o machismo e o racismo são meios de opressão. Porque intolerância a gente sempre será, o ser humano será intolerante, a gente precisa só aprender a superá-lo. Mas a opressão precisa ser combatida. Então o que mudou do Leandro, de quando o Vinícius tinha 3 anos atrás, então há 10 anos atrás para hoje, mudou tudo, mas ao mesmo tempo ainda não mudou nada, sabe? É meio filosófico, mas é isso, assim. Dá algum exemplo do que mudou, desse tudo que mudou? Cara, o que mudou principalmente, se eu falar, hoje eu sou menos machista, isso sou até bobo, mas é óbvio, assim, tento cada dia mais performar uma masculinidade mais saudável, mais equitativa. Uma coisa que eu acho primordial, assim, a paternidade do Vinícius me fez ser um ser mais político. Cara, eu tenho um papel fundamental na política. Ser pai, criar uma criança é um ato político. Esse ser político, e não político só da política partidária, que eu não tenho nenhum problema com isso, é para além disso, né? Exercer a sua cidadania. Isso para mim foi fundamental. E assim, desde as coisas mais simples, assim, hoje eu reciclo, hoje eu tomo cuidado das minhas atitudes e eu tento enxergar as estruturas que para mim anteriormente eram invisíveis para eu derrubá-las, para eu construir um mundo melhor, porque eu quero que o Vinícius tenha um mundo melhor. Ser pai do Vinícius me fez um ser mais político. E a outra, que é fundamental para mim, é a percepção que como o cuidado é o pilar central para a manutenção da nossa sociedade. Sem cuidado não há sociedade. E o cuidado, ele é desvalorizado, ele é invisibilizado e ele é majoritariamente exercido por mulheres. Enquanto nós, homens, não entendermos, não nos incluirmos no papel e no trabalho de cuidado. Quando eu falo cuidado, gente, eu não estou falando do cuidado romântico. Eu falo do trabalho de cuidado, é lavar roupa, arrumar a casa, cuidar de alguém, sabe? É o trabalho braçal de cuidar de alguém. Isso é fundamental, Paulo, porque nós, seres humanos, a gente precisa do cuidado durante toda a nossa vida. A gente precisa de cuidado quando a gente é criança, a gente precisa de cuidado quando a gente é adolescente, a gente precisa, inclusive, de cuidado quando a gente é adulto. Porque, por exemplo, se eu ficar doente, é importante eu ter alguém que cuide de mim. E se pessoas ficarem doentes, é importante eu cuidar delas. Cuidar da minha companheira, cuidar da minha mãe e do meu pai, cuidar do Vinícius, cuidar de um colega, cuidar de você, Paulo. Ai, que bom que eu entrei na lista, eu estava aqui ansioso. Porque ao cuidar de uma criança, eu percebi que ela também cuida de mim e como esse cuidado é importante. Para mim, o fracasso da nossa sociedade é porque a gente ainda não valoriza o cuidado, sabe? A gente ainda compra, né? O capitalismo vende o cuidado e a nossa herança escravocrata faz o cuidado ser algo subalterno, né? Gente, é fundamental a gente lavar a nossa própria roupa, cuidar de si, cuidar dos outros. E o cuidado é uma tecnologia, inclusive. Porque da mesma forma que a gente aprende a manusear tudo isso que a gente está aprendendo agora para fazer esse podcast, por exemplo, a gente também tem que ter técnicas de cuidado. Então, o cuidado é uma tecnologia. Você aprende a cuidar. A gente está capitalizando o papel do cuidado e a gente ainda bota isso majoritariamente nos ombros das mulheres. Isso que me mudou. Hoje eu estou cuidando mais de mim, cuidando mais das pessoas. E é lindo te ver falando isso, porque eu fui sentindo aqui como se eu tivesse um flashback das várias conversas anteriores aqui no Alma Masculina, e essa palavra cuidado foi muito escassa ao longo de muitas conversas aqui, e entender que também muitos deles e delas falaram aqui deles, né? Falaram aqui coisas como trazer essa discussão, pensar sobre isso, sobre masculinidades, sobre diversidade, autoconhecimento e tudo mais que a gente aborda aqui, sai do eu, uma lógica de sucesso, de autocentramento, para uma coisa meio nós, né? Como diz o Emicida, tudo que nós tem é nós. Lugares Comuns, com psicanalista, professor e escritor Christian Dunker. A gente aqui no Masculina sempre se inquieta quando a gente abre alguma discussão e a gente fica tentando entender o lugar dessa discussão ainda em pautas muito urgentes. Todas as pautas têm sido cada vez mais urgentes nesse contexto que a gente está de país e de mundo. E aí uma pergunta, provocação para você. Qual que seria a importância e a razão para todas essas articulações em torno das masculinidades nas últimas décadas? Qual que seria a melhor abordagem para esse tema? Uau! Ulisses, Hércules, quem mais? Vamos chamar as Amazonas, porque olha, é uma pergunta, né, que derruba touros, né?
Difícil a gente pensar, porque se a gente tivesse assim mais claro o que fazer, talvez a situação já fosse outra, né? A gente talvez é muito mais ávido no diagnóstico do que na terapêutica, né? Quer dizer, isso não, isso vai dar errado, reproduzir aquilo também não é um caminho que a gente considera aceitável, né? Mas muitos homens reclamam disso na clínica, né? Dizem, olha, eu quero ser um homem à altura, né, desse novo mundo, mas o que tem na praça para mim é ser desconstruído. Significa não ser, né? Não desconstruir o que você é para ser o quê? Para ser um conjunto de fragmentos, uma biela caída com um pistão do lado, né? É difícil, é uma resposta assim, né, de como mais prescritivamente a gente poderia atuar sobre isso. Acho que aprender a escutar, a aprender assim muita gente, eu concordo bastante com essa abordagem, né? Quando fala da luta antirracismo, apontam para o seguinte: olha, um caminho é a literacy, né? O letramento. A gente precisa ter um letramento racial, a gente precisa ter um letramento para pensar gênero, um letramento para entender as diversidades de orientação sexual, né? O masculino precisa de um letramento, né, em relação a outros universos, né, em que ele possa se tornar assim, um pouco mais bilíngue, né, sem que isso seja uma ameaça à sua virilidade, ou então que isso destitua simplesmente alguns valores, às vezes, aos quais ele está excessivamente aderido, né? Essa alternativa ela não está muito disponível não, né? Porque tá por se inventar, né? Talvez a gente tenha que escutar um pouco mais, né? O que poderíamos fazer para que isso venha a acontecer, né? Uma coisa muito importante para minha geração nesse sentido foi, em contraste com a geração anterior, a geração dos meus pais, foi poder ter aprendido a graça, o prazer infinito, a alegria da paternidade. Você poder brincar com seu filho, você poder assim se pôr sem aquela distância, participar das reuniões de escola, falar bobagem, participar da vida amorosa do meu filho. Eu nunca imaginei que ele me ia contar que estava afim de uma garota e como é que faz, compra um presente. Falei, isso na minha geração era um crime de assim, traição de classe. O cara foi entregar um negócio para o outro, você não é macho o suficiente para fazer sozinho, né? Isso é muito legal, eu achei isso muito formativo, né? Claro que vai ter assim reproduções de padrões de masculinidade muito arcaicos, mas quando se discute, né, o patriarcado, puxa, nossa sociedade ainda é excessivamente patriarcal, eu acho que a gente enfatiza pouco que há uma alternativa muito formativa, né, para próximas gerações. São paternidades, eu vou dizer, mais democráticas, mais afetivas, menos autocráticas, né? E que, assim, não precisam ser também destituídas de uma certa transmissão da masculinidade, que a gente aprende a ser homem também com outros homens, né? E outros códigos e outras linguagens para isso acontecer só vão poder vir assim no contexto dessa transmissão. Não, a gente tem tentado escrever algumas coisas, pensar sobre isso, né? De como isso tudo está acontecendo numa mudança, né? Do que significa gênero, do que significa raça, mas também numa mudança do que significa política, né? Do que são as nossas ambições de transformação no público e no privado, uma coisa relativamente nova, né? E como bom, a gente saiu de um momento em que o político era basicamente o campo da representação, né? E caminhou para um campo onde o político é hoje também o campo da expressão. Aliás, quem pode falar,
Quem pode falar para quem pode falar quando. E são questões agudas por causa desse deslocamento, né? Bom, mas nesse processo, o tempo é um fator estratégico, né? Por exemplo, quando você fala em cotas, ano que vem a gente vai rediscutir isso, né? Quer dizer, 10 anos é suficiente? Para quê? Queremos 20, queremos 30, 50, né? Fator tempo está aí, né? Então, eu acho que vai ter uma contenda, né, em que você tem uma posição dizendo assim, ainda não foi o tempo de reconhecer, né? Então, agora é o tempo da gente reconhecer a desigualdade, a iniquidade, a distribuição historicamente mal feita, né? Quer dizer, é tempo da gente reconhecer e então vamos fazer uma contra-história, vamos ressignificar o que veio antes, então, segundo momento, vamos reparar, né? Vamos consertar, vamos fazer diferente, vamos articular aí uma terapêutica, né? Aí é uma discussão estratégica. Tem gente que vai dizer assim, olha, já seria melhor a gente caminhar um pouquinho mais para frente, porque isso pode iluminar e ir criando estratégias transformativas entre gerações, e outros que vão dizer, não, nós precisamos de mais tempo nesse capítulo. Então, se vai mais rápido ou mais devagar, é difícil, né? Porque cada um vai ter aí o seu ponto de vista também, né? Porque daí você cruza com classe, o tempo vai ser classe, a outra classe, a temporalidade vai ser outra. Etnia, você vai acrescentando, né, outros elementos que tornam essa política mais complexa, né? Tá vendo, gente? Quando a gente fala que masculinidade está relacionada a tudo, problemas e soluções, é disso que a gente está falando. E não perca o Aspas, que traz um livro incrível na nossa segunda parte. Leandro, o que você garimpou aí desse momento tão intenso com o nosso querido Dunker? Nossa, vocês estão preparados para mais uma hora aí? Vamos lá. Não, brincadeira. Mas eu acho interessante de uma coisa que ele falou, que é a importância de discutir dessas articulações todas, da qual a gente faz parte de alguma maneira através dos nossos projetos e ações, é entender que o cuidado, essa percepção do outro, é uma carência na formação dos homens desde a infância. A gente tem ouvido muito a questão da economia do cuidado, esse termo, né, tomando a pauta principalmente por conta da pandemia da Covid-19. E aí eu queria que você contasse um pouco quais são os tipos, as dimensões do cuidado e como que você lida e vive isso cotidianamente, assim, de forma bem concreta e em primeira pessoa, inclusive a questão do autocuidado. Só para colocar todo mundo, acho que na mesma página, acho que é importante a gente só conceitualizar um pouquinho o que é a economia do cuidado, pode ser? Por favor. Etimologicamente, a palavra economia, eco é casa, e nomia é gerir e cuidar. Olha que interessante. Então, por isso que eu brinco, que a gente se fala tanto de uma nova economia, então eu acho que essa nova economia não será só construída por engenheiros, economistas e programadores, será construída também por cuidadores. A gente entendeu na nossa sociedade capitalista que a economia é só troca de recursos, principalmente monetários. Só que não existiria a economia tradicional, que é o comércio, a indústria, a política, a tecnologia, o agronegócio, por exemplo, se por trás dessa economia tradicional não existisse a economia do cuidado. Se eu hoje, Leandro, você, Paulo, e cada uma das pessoas que estão nos escutando, somos adultos, saudáveis e economicamente produtivos, dentro de um sistema político-econômico capitalista, é porque uma pessoa ou um grupo de pessoas cuidou da gente. A questão é, essa pessoa e esse grupo de pessoas são majoritariamente femininos, são majoritariamente mulheres. Não existe sociedade nem economia que para de pé sem cuidado. E aí, quando eu falo de cuidado, eu falo do cuidado não remunerado, é o cuidado que a sua mãe, sua tia, seu pai, sua avó exerce para cuidar de você. Não é a sua professora, enfermeira ou assistente social. É o trabalho que eu estou aqui agora cuidando do Vini, é o cuidado que minha mãe teve comigo, é o cuidado que a sua avó teve com você. Só para vocês terem uma noção, se esse trabalho hoje fosse remunerado, Paulo, ele seria a terceira maior economia do mundo, ele seria maior que a Vale do Silício hoje.
Então, olha que loucura. Então, se hoje eu chego para um empresário e falo, olha, você dá licença paternidade estendida para o seu colaborador, por exemplo, e aí o empresário me questiona, fala, Leandro, mas se quem fez o filho não sou eu, por que eu preciso pagar pela licença? Eu falo, é por causa disso. Porque hoje, se você é uma empresa que gera lucros, é porque você é formada por humanos e humanos esses que foram cuidados. E esse cuidado que você recebeu, a sociedade tira proveito, a empresa que você trabalha tira proveito, o estado que você vive tira proveito e não conta. E aí, quando a gente fala do machismo, a gente fala do patriarcado, a gente fala do capitalismo, isso que o Christian Dunker falou, que eu gosto, admiro muito ele, sou fã incondicional, mas eu só trago essa provocação que é tirar da palavra desconstrução e trazer a palavra destruição mesmo. E quando eu falo destruição, eu não estou falando, gente, da maneira semântica de sair matando pessoas, não é isso. É de destruir estruturas. Porque hoje nós somos organizados de forma de uma estrutura onde a gente sobrecarrega mentalmente, fisicamente e emocionalmente as mulheres, a gente gera relações de opressão, então com mulheres, com outros homens, porque quando a gente fala assim, no machismo, o homem ele é privilegiado. De que homem que a gente está falando? Provavelmente deve estar falando do homem como eu, né? Que eu brinco que se a palavra privilégio tivesse um avatar, teria o meu rosto, né? Homem, branco, cis, hétero de classe média. Mas um homem negro não é visto na nossa sociedade machista da mesma forma que eu. Um homem PCD, mesmo machista, da mesma forma que eu sou visto na sociedade. Um homem que performa um outro tipo de masculinidade, ou que performa um outro gênero, ou que tem outra orientação sexual, fora dessa coisa hegemônica, também é visto, também é questionado, também é violentado, também é oprimido diariamente. Então, por isso que essas estruturas elas não podem ser desconstruídas, elas têm que ser destruídas mesmo. E aí gera o desconforto. Eu acredito muito na comunicação não violenta, por isso que eu gosto muito do Dominic, que ele fala uma coisa que é bacana. A comunicação não violenta não é a comunicação passiva. Inclusive, dentro da comunicação violenta, a gente tem que sim gerar conflitos e gerar combates. É que esses combates, esses conflitos não precisam ser necessariamente ser solucionados por violência. Existem outros mecanismos que nós, como seres humanos dotados de capacidade, podemos solucionar diferenças, conflitos e combates sem sermos violentos, inclusive fisicamente, mentalmente, o que for. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito muito que a destruição dessa estrutura que vivemos hoje, patriarcal e capitalista, para construirmos uma sociedade mais justa, pacífica, equitativa e economicamente sustentável, ela passará sim por uma destruição de estrutura e isso vai gerar desconforto. Uma coisa que eu sempre critico a outras pessoas que querem trabalhar com masculinidades como nós é que se trabalhar com masculinidade não gerar desconforto, você não está trabalhando, você está só gerando um bate-papo. Trabalhar com masculinidades precisa gerar desconforto, porque eu acredito que só através do desconforto há uma mudança. Lógico que depois do desconforto tem que haver um acolhimento. Ou antes do desconforto, da geração de conforto, precisa ter o acolhimento. O acolhimento e o desconforto precisam andar juntos. A destruição precisa andar junto com a construção. E, gente, destruição tem a ver, trazendo de uma forma bem concreta para o seu cotidiano, é só você pensar se ao redor da sua vida, se não tem morador de rua, se não tem pessoas em situação de subemprego ou em situação de escravizadas, ou se tem só pessoas negras e pardas em lugar de prestação de serviço nesses lugares de cuidado. Se só tem gente branca, né, o teste do pescoço, que a gente já trouxe aqui várias vezes na masculina, é só olhar para o lado e ver se só tem gente branca, classe média, média alta, ao seu redor. Então, num país que a maioria é negra e parda, que a maioria é pobre, desempregada, não tem acesso à saúde, educação, cultura, é porque muita gente comprou nos últimos anos a ideia de que, por exemplo, a saúde, a educação e a cultura precisam do subsídio do Estado. Toda a indústria, os bancos precisam desse cuidado do Estado, né? Não à toa a gente nunca ouviu falar de um banco que quebra. Pelo contrário, na pandemia a gente viu eles triplicando a fortuna. Os países mais desenvolvidos do mundo são países cujo Estado proporciona o bem-estar. É o estado do bem-estar. E é isso que eu vislumbro para a nossa sociedade. E a gente está vendo agora Portugal assumindo a maioria no parlamento no socialismo. Como é que vai ser os ricos que foram para lá fugindo do Brasil, né?
Caíram no lugar errado. A Fernanda Mendes mandou uma pergunta aqui para você. Ela comenta: é interessante como uma pessoa que vive numa estrutura que o privilegia consegue por algum motivo enxergar todo o absurdo. Fico curiosa de saber que tipo de fato faz cair as primeiras fichas. Foi a paternidade? Sabe como foi, Fernanda? É tomando tapa na cara. É uma pessoa chegar pra mim e falar assim: cara, você foi machista. Essa sua fala foi racista. A primeira coisa é isso. Nossa, mas eu não sou racista, né? Não, eu não sou homofóbico. Não, você é. Eu sou, na verdade. Eu sou homofóbico, eu sou racista, eu sou machista. Tento ser cada dia menos. E aí eu fui tentar ler. E por que a paternidade foi? Porque quando eu comecei a ler e estudar a paternidade, eu comecei a ver isso. Caramba, como que eu posso ser pai se só tem 5 dias de licença paternidade? Como eu posso ser pai se fraldário só existe no banheiro feminino? Como que eu posso ser um pai participativo se eu vivo numa sociedade que me obriga a sair 5 horas da manhã para trabalhar e voltar às 10 horas da noite? Então eu preciso questionar também relações de trabalho. Eu seria muito injusto, inclusive racista, se eu falar que paternidade é uma paternidade presente, mas que pai presente pode ser um homem que mora na periferia, negro, que eu acabei de falar, que sai 5 horas da manhã e volta às 10 horas da noite? Que paternidade que esse cara pode exercer? Que paternidade pode exercer uma pessoa que precisa pegar 4 horas por dia de transporte público? E aí, quando eu percebi que a minha paternidade, mesmo cheia de privilégios, está ligada à política, é um exercício político, foi quando eu comecei a ver outros pais que tinham outras questões comigo. Quando eu conheci o Hélio e o Ismael, por exemplo, onde eles mostram que eles têm o Hélio, um querido amigo, o Hélio Gomes. Nossa, Hélio, se estiver assistindo, um beijo no seu coração. O Hélio é pai da Elis, uma menina branca. Ele, um pai negro. A mãe da Elis é uma mulher branca. E a Elis, então, nasceu uma menina branca, de cabelo encaracolado e loira. Quando eu conheci o Hélio, e o Hélio me contou que ele tinha que diariamente comprovar a paternidade dela, eu nunca passei por isso. O Vini não é meu filho biológico, tá? Mas por eu ser um homem branco e o Vinícius ser uma criança branca, nunca questionaram a minha paternidade. E quando eu conheci o César, que é um pai trans, e pelas dificuldades que ele passou, a marginalização da sua paternidade, né? Porque assim, se nós hoje estamos discutindo masculinidades, é porque o feminismo nos fez correr atrás. Os movimentos sociais LGBT nos questionaram esse homem hegemônico. Então esses questionamentos são importantes. Chutaram a nossa bunda para frente. Então essas chutadas de bundas que eu levei durante toda a minha vida e esse olhar empático desses homens maravilhosos que chegaram na minha vida, eu falei, caramba, eu não preciso ensinar o meu filho a como lidar com um policial se ele for abordado. Então essas outras realidades, criar na diversidade, inclusive diversidades territoriais, você ir para outros territórios, e diversidade cultural, você consumir cultura africana, culturas orientais, culturas indígenas. Isso enriquece a sua paternidade, se enriqueceu a minha. E se enriqueceu a minha, pode enriquecer de qualquer homem que estiver me assistindo, ou de qualquer mulher, qualquer adulto, cuidador ou cuidadora. E esse olhar empático, de trocar e de correr atrás, né? E de pesquisar. É duro, né, Leandro, quando você percebe esse privilégio não te faz feliz sozinho. Por exemplo, o Alma Masculina tem me ensinado que por mais que você seja o topo da cadeia alimentar, dessa estrutura tão opressora, ninguém é feliz sozinho, né? Não adianta você ter um filho, ter um trabalho, se você não se sente seguro para sair, se todo o seu entorno está cagado, se você vê uma maioria da população ainda em condições tão precárias de vida, o Brasil voltando para a linha da pobreza, coisa que não acontecia há um bom tempo. Ou seja, não adianta a gente ter dinheiro no banco, uma minoria, se o planeta está acabando com a exploração e a falta de cuidado que a gente está falando aqui tanto nessa conversa, com o todo. Às vezes fica soando assim, nossa, então além de trabalhar, além de fazer os cursos que eu preciso fazer para melhorar na minha carreira, nossa, então eu preciso fazer um curso de... Então, primeiro, sim, porque a gente é uma sociedade que a gente faz
4 anos de uma faculdade, 2 anos de pós-graduação e você não quer aprender e você não lê um livro para ser um bom pai, por exemplo. Também tem essa relação. E um detalhe, né, Leandro? A população brasileira gasta 1/3 do período acordado no celular. Fazendo o quê, né? Mas para além disso, para não ser muito tecnicista, tem que ser ler um livro, sim. Pô, assiste um vídeo do Portas do Fundo, mas, pô, assiste um vídeo do Silvio de Almeida, da Rita, do Jones Manuel, assim por diante. Isso é o que eu faço, por exemplo. No seu dia a dia, você estiver na diversidade, eu aprendo com a minha amizade com o Ismael. E aprendo sem ele ser palestrinha. Eu não chego no Ismael, no Hélio, ou se chega no Humberto, eu não falo pra eles assim, me ensina aí não ser racista. Não. O meu próprio convívio com eles. Então, só de perguntar assim, e aí, Humberto, como que tá o Apolo? Ele, cara, o Apolo passou por um racismo na escola. Então, assim, só o teu contato de amizade, de convívio, de troca de paternidade com o Humberto já fortalece a minha. A minha troca com o César, que é um pai trans, enriquece a minha paternidade também. Então, esse letramento tem a parte técnica, leia livros, assista coisas no YouTube, né, e assim por diante, mas esteja na diversidade. Mude ou saia um pouco da sua bolha, faça outros amigos, outras amigas, frequente outros parques, outros bairros da sua cidade. Esse convívio que você terá diverso com outras famílias, convívio familiar vai te dar esse letramento conjuntamente com esse letramento um pouco mais técnico e acadêmico. Eu acho que é só bom falar isso, porque senão pensa assim, então tem que só ler livros. Porque outra coisa também, só ler livros não adianta, hein, galera? Você pode ler um monte de livro de antirracista. Se você não sair da sua bolha branca, para mim, não adianta. Procure conhecimento um pouco mais técnico, sim, não custa nada, né? Diminui aí, em vez de você passar 1 hora no celular, passa só meia. Troque com outras famílias e com outras pessoas. Vamos rever as amizades também, eu acho que é importante. Eu vou fazer um desafio jabá aqui, Leandro. Dá uma olhada na Masculina. A gente tem um quadro chamado Aspas, que traz livros incríveis. A gente tem um quadro chamado Lugares Comuns, que traz gente extremamente letrada sobre assuntos, trazendo uma perspectiva muito profunda pra gente. E tem convidados e convidadas muito diversos até aqui. Se você percebeu que tem um perfil lá na nossa lista de convidados que ainda não foi contemplado nessa conversa, sugere pra gente. Eu sinto também que as pessoas se perdem muito com volume de informação e conteúdo. Então confie, busque canais no seu Instagram, na sua rede de contatos de amizade, pessoas que possam trazer perspectivas que você não conhece. Querida, eu queria voltar na pergunta e queria que você contasse um pouco sobre algo que eu vi em entrevistas que você concedeu, falando sobre os 3 tipos de cuidado, porque às vezes eu tomo muito cuidado aqui no Masculina da gente pressupor que as pessoas estão entendendo a dimensão daquilo que a gente está falando. E aí eu queria que você respondesse sobre o cuidado direto, das pré-condições do cuidar e gestão mental e planejamento do cuidado na sua prática. Eu queria ver os exemplos dessas etapas do cuidado, porque você dizer que é uma economia que, se fosse paga, se fosse remunerada, seria uma das maiores do mundo, as pessoas não têm noção na prática. Você consegue viver essas etapas do cuidado? Nisso inclui um autocuidado aí? Sim, sim. E, inclusive, estou aprendendo, que é um conceito da ONU Mulheres, trago para o meu trabalho e trago para o meu dia a dia. Quando a gente fala do cuidado, eu falo do cuidado, não é o cuidado que é a antítese do cuidado, descuidado. Não é esse cuidado romântico. É o cuidado cuja antítese desse cuidado é a ausência, é o abandono. Porque se você não está fazendo algo, alguém fará no seu lugar. E o cuidado é uma tecnologia fundamental para nós vivermos. E aí, quais são os 3 tipos de cuidado? Então, existe o cuidado direto. Vou dar um exemplo. O cuidado direto é eu exercer um cuidado direto com o Vinícius, que é o meu filho. O Vini hoje já tem 13 anos, então, assim, o meu cuidado já é muito mais gerencial a ele, porque ele já se autogere. Mas, assim, quando ele era pequenininho, era eu botar ele para dormir. Eu lembrei disso agora porque é uma das atividades que eu sempre gostei de fazer, assim, era o meu momento com o Vini, sabe? Como o Vini não é meu filho biológico, eu e o Vinícius, a gente aprendeu muito empiricamente até, tá? Quando a gente se conheceu, não tinha essa elaboração que eu tenho hoje, nem como ser humano, nem um conhecimento técnico e acadêmico que eu tenho hoje. A nossa relação foi muito, quase que espiritual, vamos dizer assim, né? A gente foi aprendendo um com o outro. Eu ensino o Vini, mas aprendo muito com ele também. Paulo Freire fala isso. A gente aprende ensinando e ensina aprendendo.
Essa é a relação que eu tenho com o Vini, com o meu filho, e essa é a relação que eu tenho de ensinar aos outros homens. A gente aprender com os nossos filhos também. Então, eu tinha um momento muito nosso que era botar o Vinícius para dormir, por exemplo. Então, esse é o cuidado direto, eu colocar o Vinícius para dormir. É eu dar almoço, é eu dar janta, é eu dar banho. Isso são os cuidados diretos. Qualquer coisa que você faça diretamente com a pessoa que está recebendo cuidado, que pode ser um idoso, o seu companheiro, a sua companheira que acabou de passar por um pós-operatório, é o cuidado direto. Fez uma cirurgia e está trocando as ataduras, por exemplo. Isso é um cuidado direto. Só que vocês concordam que antes de eu colocar o Vinícius para dormir, a roupa de cama precisa estar limpa e precisa estar colocada. Antes do cuidado direto ocorrer, existem algumas coisas do cuidado que precisam ser feitas antes. Antes de eu dar comida para o meu filho, a comida precisa estar pronta. Antes de eu levar meu filho no médico, a consulta já precisa estar agendada. O segundo tipo de cuidado, que são pré-condições do cuidado, são atividades que precisam ser exercidas antes do cuidado direto. E o terceiro tipo de cuidado é a gestão mental, que é você gerir tudo isso. Eu acho que é importante, principalmente no meu trabalho com a Forded, já que eu lido e trabalho com os homens. Porque, historicamente, a gente vê que nós, homens, estamos nos apoderando do cuidado direto. Tá dando banho no nosso filho e na nossa filha. A gente tá levando nosso filho para dormir. A gente tá cuidando da gente, mas as pré-condições do cuidado e a gestão mental, elas ainda são majoritariamente exercidas por mulheres. Eu questiono os pais que estão me assistindo. Mas eu boto meu filho para dormir. Tá bom, mas quem lava a roupinha de cama dele? Porque paternidade não é só educar. Paternidade, meu amigo, é lavar a roupinha, estender, secar, dobrar e botar no armário também. Porque se você não botou a roupinha do seu filho, que você acabou de trocar, no armário, alguém botou. Quem botou? Provavelmente uma mulher. Mas eu tô cuidando de mim, eu fui no médico. Mas quem marcou essa consulta? Foi você ou foi sua companheira? Foi você ou foi sua mãe? Porque é muito bacana nós homens falando, não, eu tô super autocuidado. Mas se não é a sua companheira ou a sua mãe ou alguma mulher do seu lado marcar todos os seus exames, você não faz. Então, assim, não adianta. Que cuidado direto é esse se tem uma mulher te supervisionando? Nós, homens, viemos de uma sociedade que parece que a mãe entrega o bastão para a companheira, né? Num relacionamento heteronormativo, né? A mãe cuida do filho e depois entrega para a companheira. Tá aqui, ele gosta disso, ele é alérgico a isso, ele tem que marcar esses médicos umas vezes por ano. Não, meu amigo. Quando nós, homens, vamos assumir as rédeas desse cuidado, e é fundamental assumirmos essa rédea, porque aí, senão, a balança da economia do cuidado nunca vai estar equilibrada. Então, nós, homens, viemos, nas últimas gerações, ocupando, nos apoderando do papel do cuidado direto, mas as pré-condições do cuidado, essas atividades mais braçais e a gestão mental desse cuidado ainda são majoritariamente exercidas por mulheres. E é importante nós, homens, termos essa concepção para, inclusive, fazer esse exercício que você acabou de falar. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o bastante? Isso tem que ser muito dialogado com as pessoas que estão dentro da casa para não gerar conflito, né? É aquilo, né? Eu acho que eu faço bastante, mas a pessoa que está comigo acha que também não faz. Mas então vamos ter uma conversa aberta. Né? É importante dialogar e é importante incluir as crianças nisso. As crianças também precisam aprender. Olhar para a criança como um sujeito de si é importante, que precisa ter autonomia, precisa entender o que é cuidado, cuidar de si. E falando do autocuidado, é uma coisa que eu preciso aprender muito, Paulo. Eu tenho aprendido, faço terapia há 8 anos já, faço os meus check-ups anuais. Esse cuidado talvez um pouco mais burocrático, eu já estou muito bem relacionado com ele, assim. Mas esse cuidado mais intrínseco e mais interno do homem, né? Isso acho que ainda é um aprendizado eterno para todos nós. Porque nós homens nos colocamos mais em risco. A gente gosta de extrapolar, a gente tem uma relação de autocuidado muito ruim. A gente sempre teve alguém ou algo exercendo esse papel por nós. Ou foi um cuidado gratuito que a gente recebeu das nossas mães ou das mulheres, ou foi comprado, né? Que a sua mãe contratou uma babá, sua mãe contratou alguém, uma professora. E o perigo disso é porque a masculinidade que nos foi forjada é uma masculinidade descuidada mesmo. Quanto mais descuidada, mais masculina se torna. Isso eu não falo isso só no nosso dia a dia. Isso está nas novelas, está nos filmes. Esse homem descuidado, esse homem que se coloca em risco. Vamos resumir, é o tosco, né? E eu nem falo do risco só egoísta, não. O homem que se bota em risco pela sua família. Cara, será que precisa se colocar em risco mesmo? E isso impacta direto no autocuidado. O autocuidado é uma coisa que eu estou aprendendo diariamente. Aprendo muito com a minha companheira, aprendo com o Vini mesmo,
O Vini é uma outra geração de menino. A gente pode aprender muito com eles também, além de ensiná-los. A gente vive numa sociedade capitalista que o autocuidado é um produto, né? Enquanto a gente ainda se relacionar com autocuidado só vai poder ter quem pode comprar algo, consumir, é muito triste como sociedade. Porque parece que autocuidado é isso, é eu poder pagar R$150 numa sessão de terapia, poder pagar uma mensalidade numa academia, é eu poder ir num médico particular. Enquanto a nossa sociedade for organizada, onde o autocuidado ainda é um produto, a gente falhou, né? Inclusive ainda como sociedade, independente de ser machista ou não. E isso tudo dentro de uma bolha, né? A gente está falando de uma bolha bem minoria desse país. E você comentou sobre a questão da comunicação não violenta. A gente já trouxe aqui no Aspas o livro do Marshall Rosenberg, que idealizou esse estudo dessa forma tão poderosa de se comunicar, entendendo a diferença entre raiva e agressividade, que a gente também vai trazer em breve aqui no Masculina, mais um livro dele. E o Christian Dunker também, muito em breve, vai falar sobre o entendimento de violência e a relação disso com as masculinidades. Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Leandro Crespo Ziotto fala sobre a branquitude e seus privilégios, educação dos filhos na diversidade, além do nosso quadro Aspas e as ótimas dicas do Escuta Aqui. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e participe do nosso canal no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me/almasculina. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br. E se você quer levar o conteúdo do Almasculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato@almasculina.com.br. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com um. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site orelo.cc/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados, Leandro Crespo Ziotto e Christian Dunker, e também Felipe Favoretti e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. O Masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Luísa Guimarães nas mídias sociais, @Luísa.fguimarães, Glaura Santos, @Glaura Santos, e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya, na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se e até semana que vem.